senhores parlamentares, votamos hoje uma matéria que, obviamente, merece a atenção não apenas dessa casa, mas de todos os brasileiros. Sabe, Vossa Excelência, testemunha esse plenário, do cuidado que tenho tido no apoiamento, nas minhas manifestações, em relação a matérias que, de alguma forma, possam impactar de forma nociva os gastos do governo federal. Mas há algo curioso, senhor presidente, talvez por uma dessas coincidências do destino. No momento em que nós estamos aqui votando esta matéria, em especial a proposta de emenda do senador Cícero Lucena, que permite que, ao invés dos 15% propostos pelo governo de participação das receitas da União, nos próximos 4 anos nós possamos alcançar 18% em investimentos na saúde. Inúmeros prefeitos, senador Flexa, de todo o Brasil se reúnem no plenário ao lado, no plenário da Câmara dos Deputados, para denunciar o esfacelamento da federação. E eu começo exatamente por citar aqui alguns números, senhor presidente. E quanto aos números, sobretudo os números ditos dessa tribuna por muitos dos senhores senadores, não há como condená-los ou combatê-los. No ano de 2000, líder Aloysio Nunes, os municípios participavam, no ano de 2000, estamos falando de alguma coisa como 13 anos atrás, no final do governo do PSDB. Os municípios brasileiros participavam com 21,2% dos investimentos globais em saúde pública. Em 2011, passados 10 anos do atual governo, 9 anos do atual governo, os municípios passam a participar com algo em torno de 29%. Durante, portanto, os 8 anos iniciais do governo do PT, houve a necessidade de uma participação de 8% a mais no conjunto dos investimentos da saúde por parte dos municípios brasileiros. Os estados, naquela mesma época, participavam com 20% do total dos investimentos. Chegamos em 2011 com os estados, senadora Lúcia Vânia, participando com 25%. Isso por quê? Porque a União, que no governo do PSDB participava com 58% do conjunto de investimentos em saúde, no ano de 2011, passou a participar com apenas 45% dos investimentos em saúde pública. Faço essa introdução, senhor presidente, porque o que nós estamos tratando aqui e não é algo meramente contábil. Nós estamos tratando daquilo que é essencial para a sobrevivência de grande parte da população brasileira, que são serviços públicos de saúde minimamente dignos. É curioso, e alguns aqui já abordaram esse tema, escutar algumas lideranças do PT virem aqui à tribuna condenar a oposição ao presidente de então, ao ex-presidente da República, pelo fim da CPMF. Foi sim, como disse o senador Jarbas Vasconcelos, foi sim originada então na oposição ao governo Fernando Henrique, ao governador e ao governo Itamar Franco, talvez as mais duras críticas à CPMF. Inúmeras tentativas existiram naquele tempo para que ela fosse extinta. E a oposição tomou, sim, no momento adequado, a iniciativa de extinguir algo que fugia à sua destinação originária, ou pelo menos a que deveria estar tendo, porque, na verdade, a CPMF atendia a tudo, menos à saúde. Mas eu quero, senhor presidente, deixar aqui uma indagação absolutamente clara e objetiva ao governo federal, tão competente no marketing político. Como explicar um governo que oferece à população brasileira, gastando bilhões em propaganda oficial, mais médicos, e agora propõe menos saúde? O governo do PT permitiu, senhor presidente, que desde janeiro de 2010 nós tivéssemos, senador Cícero, o fechamento de 13 mil leitos hospitalares no conjunto da saúde pública brasileira. Um partido que privilegia o marketing e programas que lhe interessam eleitoralmente foi capaz, presidente Renan, de fazer com que o programa de saúde da família, tão importante nas suas Alagoas e em tantos estados brasileiros, que crescia durante o período de governo do presidente Fernando Henrique, entre 92 e 2002, em torno de 25,5% ao ano. Portanto, o programa Saúde da Família, talvez a mais exitosa das experiências de saúde preventiva do país,
e me orgulho de, em Minas Gerais, ter o maior conjunto de equipe de saúde da família. Durante todo o governo Fernando Henrique, cresceu em torno de 25%. Veio o governo do PT, o programa cresce a míseros 8%. O programa, senador Flecha, de agentes comunitários da saúde, tão necessário também como ação preventiva nas regiões mais pobres do país, cresceu durante os anos 94 e 2002, quando governávamos o Brasil, em 72% em média, e agora praticamente é extinto, com crescimento em torno de apenas 2%. Cito apenas alguns dados para dizer às senhoras e aos senhores senadores que é absolutamente fundamental que esta casa apresente a sua agenda e saiba interpretar o sentimento majoritário da população brasileira. É possível, é razoável cumprir aquilo que propõe a emenda do senador Cícero, encampada pelo nosso partido. É possível, sim, gastarmos mais com a saúde pública para darmos uma saúde de melhor qualidade à população brasileira. Esse, senhor presidente, tem sido um governo marcado pelo desperdício, pelas obras inacabadas, pela incoerência do discurso. E não resisto em citar, eu fazer referência, líder Eduardo, ao discurso de um eminente líder petista, há poucas horas da tarde, desta tribuna, acusando o governo do presidente Fernando Henrique de ter sido um governo solidário ao capital financeiro. Pois bem, como olhar hoje para o capital financeiro, aos grandes banqueiros, e não ver que eles têm hoje situação muito melhor do que tinham lá atrás? Mas isso não é relevante. Foi exatamente o PROER, aprovado e proposto pelo governo do PSDB, senador Cícero, que permitiu ao então presidente Lula, no momento mais agudo da crise financeira internacional, passear pelo país dizendo: não, no Brasil não, no Brasil o sistema financeiro é imune a essas crises internacionais. Esqueceu o presidente de, mais uma vez, fazer justiça e agradecer a ação corajosa do governo do PSDB, que olha resultados e não apenas o marketing eleitoral. Fica, portanto, uma posição clara a favor da proposta do senador Cícero, exequível, realista e que certamente permitirá que os municípios dos estados brasileiros possam, além de contribuir, como vem contribuindo de forma crescente para os investimentos em saúde, conduzir também outras demandas da sua população. Essa é, repito para encerrar, senhor presidente, o momento de uma decisão. Para mim, ao não aprovar essa emenda, a base do governo vai estar aqui externando, refletindo o que pensa a senhora presidente da República: mais médicos e menos saúde para os brasileiros.